Pessoal, boa noite. Vamos lá iniciar nossa aula. Teve um atrasozinho aí na aula anterior. Bom, nós estamos finalizando, então, o estudo do período composto, certo? Termos da oração. Hoje nós vamos finalizar essa parte e, dando tempo, nós vamos iniciar já o período composto, ok? Já que temos pouco tempo. Bom, vamos lá. Então, gente, a gente viu aqui, né, o que é sintaxe. Vamos passar aqui rapidamente nesses slides. Se tiver alguém que está vendo aí pela primeira vez, os termos essenciais aí, os termos, ok? Bom, aqui começam então os termos em si, né? Sujeito, um termo essencial, os tipos do sujeito, a partícula se, sobre a qual falamos, as orações de tipos de oração, que é alguns exercícios que nós fizemos. Falamos sobre os tipos de verbos, né, na predicação verbal. E predicativo do sujeito, predicativo do objeto, que normalmente é expresso por um adjetivo. Aqui os tipos de predicado verbal, nominal, verbo nominal. E os termos integrantes, né, sobre os quais falamos na última aula. Objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva. E aí lembramos também aqui do objeto direto preposicionado e objeto direto e indireto pleonástico. Aqui é em relação aos pronomes. E aí, complemento nominal e o agente da passiva. Fizemos aqui alguns exercícios. Bom, aí a gente finalizou aqui em termos, eu iniciei, na verdade, termos acessórios, mas ainda ficou um pouquinho de dúvida, então nós vamos iniciar daqui hoje, certo? Bom, como já falamos, termos acessórios são aqueles que, em vias de regra, eles são dispensáveis, né? Então, são aqueles termos que não são o núcleo, ali não está a informação principal daquele termo. Então, um substantivo, normalmente, ele é o núcleo, né, do sujeito, certo? Agora, o que está ali acompanhando são acessórios. Então, o primeiro termo acessório é o adjunto adnominal. Então, atentem bem, esse adjunto adnominal, ele estará junto do nome, ok, gente? Junto com não pode, né? Que é a redundância. Então, não é junto com o nome, é junto ao nome. Então, ele vai estar junto ao substantivo, certo? E aí, o que acompanha substantivo? A gente tem um termo específico que a gente chama de determinante. Então, são determinantes adjetivos, artigo, pronomes, numerais, certo? São determinantes. Então, quando eu tenho aqui, aqueles dois meninos estudiosos saíram. Aqueles é um pronome demonstrativo, dois é um numeral cardinal, estudiosos, adjetivo. Essas três palavras estão acompanhando o núcleo meninos, que é um substantivo. Portanto, todos esses são adjuntos adnominais, certo? Estão junto do nome. E concordam em gênero e em número, certo? Então, se meninos é o meu termo principal
que está no masculino e no plural, os outros termos ali precisam acompanhar também o mesmo gênero e o mesmo número. Bom, e aí surge uma diferença aqui entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Isso aqui na hora dos exercícios vocês vão ver que é um pouco mais complicado do que pode parecer, tá? O que acontece? Quando os dois são iniciados por preposição, aí que causa uma confusão. Então, se a gente for perguntar, né, por exemplo, a gente for analisar a pergunta ao aluno, a pergunta do aluno. Ao aluno, do aluno, as duas são iniciadas por preposição. Então, é nisso aqui que entra a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Bom, primeiro, se esse termo for introduzido por preposição e ele estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, não tenham dúvida, é complemento nominal, ok? Então, ligado a adjetivo, favorável ao divórcio. Então, aqui, ao divórcio é complemento nominal, não há dúvida, porque favorável é um adjetivo. E relembrando, complemento nominal completa o que mesmo? Adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato. Depois, favoravelmente ao réu. Ao réu completa o advérbio favoravelmente. Sendo assim, ao réu só pode ser complemento nominal. Bom, então, primeira diferença é essa. Completou adjetivo ou advérbio, é complemento nominal. Agora, se esse termo aí preposicionado estiver ligado a um substantivo e ele refletir a ação, tiver um sentido ativo, né? Nós vamos ter uma adjunta adnominal. Se for um sentido passivo, já vai ser complemento. Como assim? Então, observem bem os dois exemplos. A resposta do aluno foi satisfatória e a resposta ao aluno foi satisfatória. Então, como que eu diferencio isso aqui? Quando eu falo a resposta do aluno, então é esse termo aqui preposicionado que eu tenho que analisar se ele é agente ou se ele é paciente. Então, a resposta do aluno significa que o aluno respondeu, ele praticou a ação de responder. Então, se o aluno ele é agente desse substantivo abstrato resposta, então eu terei um adjunto adnominal. Agora, a resposta ao aluno, ela foi satisfatória. Nesse caso, o aluno, ele está recebendo a resposta. Então, a professora, ela deu uma resposta ao aluno. Então, o aluno, ele é paciente nesse caso. Se for paciente, então nós temos um complemento nominal. Ok, gente? Que isso fique bem claro. Se for agente, adjunto. Se for paciente, complemento. E aqui nós temos um quadro para ficar bem clara a diferença entre esses dois termos. Lembrando que complemento nominal é termo integrante, integra o sentido, e adjunto adnominal é termo acessório. Então, olha só. Em relação à preposição, o complemento nominal sempre vem com preposição. Então, se o termo que você está analisando, se ele não vem com preposição, o que vai acontecer? De cara, você já pode falar que ele é adjunto adnominal. Se for lá que eles, o dois, meus, seus, o, a, lindo, bonito, sem preposição, de cara, adjunto adnominal. Já o complemento nominal, ele sempre é regra, sempre vem com preposição, ok? O substantivo, em relação a substantivos, o adjunto adnominal, ele vai se referir somente a substantivos. Então, o determinado sempre vai ser substantivo, e os determinantes ali, que eu falei,
que eles são expressos por artigo, lembrem-se lá dos artigos, né? O, os, a, as, uns, uma, umas. Somente esses artigos, definidos e indefinidos. Os pronomes possessivos, demonstrativos, meu, seu, tua, este, esta. Os numerais, quer sejam cardinais ou ordinais, primeiro, segundo, duas, três, e assim vai. Adjetivo, certo? Caracteriza. Então, sempre os determinantes são uma dessas 4 classes gramaticais. Então, essas 4 classes gramaticais vão estar se referindo a um substantivo, certo? Já o complemento nominal, ele não se refere apenas a substantivos, mas a adjetivos e a advérbios, ok? Então, aqui tem uma diferença fundamental. O adjunto adnominal, como vimos no exemplo anterior, ele tem sentido ativo, ok? Em relação à diferença, né, do substantivo abstrato. E o complemento nominal sempre sentido passivo. Então, se tiver um exemplo, e aí você está analisando como aqui, olha, o amor de Deus e o amor a Deus. A gente analisa o termo preposicionado. Então, de Deus, o amor de Deus, Deus é que tem amor por mim. Então, é sentido ativo, certo? Então, a Deus, de Deus, aliás, é adjunto adnominal. Também, gente, a gente pode trocar de Deus por amor divino, ok? É uma dica também, é um macetezinho, tá bom? Quando você faz essa troca, indica que é adjunto adnominal, porque divino é adjetivo, né? Agora, percebam bem que amor a Deus eu não posso trocar por amor divino, né? Amor a Deus é Deus que está recebendo o meu amor. Então, Deus, nesse caso, é passivo, e aí eu não posso trocar por divino. Se eu consigo trocar essa locução, né? Por exemplo, terras de Minas, terras mineiras, crise do Brasil, crise brasileira. Se eu troco essa locução por um adjetivo, significa que é adjunto adnominal, ok? Bom, outro termo acessório. Agora nós temos o adjunto adverbial. Então, não sei se vocês já viram com o Tenente Willer o advérbio. Dentro da morfologia, a gente tem o advérbio. O que é o advérbio? É aquela classe gramatical invariável, que é de suma importância lembrar disso, ou seja, não altera a sua classificação. Eu não tenho singular, nem plural, nem feminino, nem masculino de advérbio. Então, cedo é sempre cedo. Muito é sempre muito, ok? Aqui, ali, lá, não altera. Não tem feminino, masculino, singular, plural. Nada. E aí, esse advérbio, ele pode se ligar a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Nesse caso, indica uma mudança de estado, né, digamos assim, porque se eu falo que ele acordou, pronto. É diferente de eu falar que ele acordou cedo, que ainda é diferente de falar que ele acordou muito cedo. Então, o advérbio ele serve para modificar o sentido, acrescentando informações. Por isso que ele é acessório, né? Ele acrescenta informações aqui no nosso período. Então, o adjunto adverbial é um termo que se liga a um verbo com ou sem preposição, a fim de indicar uma circunstância. Essa circunstância, gente, vocês verão lá mais a fundo em morfologia, mas nós temos advérbio de tempo, de lugar, de modo, né? Então, o professor ensinou bem. Bem é advérbio de modo. Ler um livro na biblioteca. Na biblioteca, adjunto adverbial de lugar, ok? Então, é primordial também saber que aquele termo é adjunto adverbial e não adjetivo, ok?
diferença aí, né, do mal com L e do mal com U. Só abrindo um parênteses. Quando eu digo que ele está passando mal, que é o oposto de bem, esse mal com L é um advérbio. Portanto, né, passando mal aí, nós temos um predicado somente verbal, ok? Se eu digo que o aluno é bom, né, e nesse caso, mudando aí, se eu falo que o aluno é mau, esse mal, ele já é adjetivo, escrito com U, e aí já é um predicativo, o que torna esse predicado um predicado nominal. Então, atentem bem para essas mudanças aí e para essa diferença entre o predicativo e o adjunto adverbial, certo? Bom, os adjuntos, eles também podem se ligar a adjetivos ou a advérbios. Então, muito bonita, fala muito bem, acordou muito cedo, pouco, menos, né, gente, que não existe menos, pouco, meio, que enquanto advérbio também não existe meia, e assim sucessivamente, tá? Então, ele não necessariamente se liga só a verbo, mas também a adjetivos e outros advérbios, certo? O adjunto adverbial, né? Eles vão viajar amanhã. Amanhã, adjunto adverbial de tempo. Eles viajam muito, muito, adjunto adverbial de intensidade. Ele foi vendido por 5 milhões de dólares, por 5 milhões de dólares, aqui a quantidade, né? Na verdade, é como se fosse o modo que ele foi vendido. É quase impossível enumerar todos os tipos de adjunto adverbial. Deve-se aceitar toda a classificação que demonstre compreensão clara da circunstância. Então, algumas gramáticas tem alguns tipos básicos. Tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação. Tem uns 6, 7 aí que são básicos. Mas a gente não consegue enumerar todos, né? Bom, aqui tem alguns exercícios mais que eu vou passar para a gente ver primeiro os outros, depois a gente volta nos exercícios. Aposto. O que é um aposto? E por que ele é um termo acessório? O aposto, ele amplia, ele explica, ele desenvolve, ou então ele resume um termo. Então, nossa terra, o Brasil, eu estou explicando qual que é a nossa terra. E também já dando aqui um spoiler sobre vírgulas, né? O aposto, quando explicativo, ele precisa vir obrigatoriamente entre vírgulas. Nossa terra carece de políticas sociais sérias. Então, vejam bem, como eu falei, eu excluí o Brasil e a minha frase teve sentido. Nossa terra carece de políticas sociais sérias. Então, o aposto é um termo acessório porque ele pode ser retirado da frase e aí ele não vai causar um grande prejuízo para a oração, ok? E aí nós temos os tipos, então, de aposto, né? Olha o aposto explicativo. A ecologia, vírgula, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem. Tudo isso é uma explicação, é um aprofundamento do que é ecologia, certo? Portanto, isso é um aposto. Adquiriu grande destaque no mundo atual. Então, eu posso tirar tudo isso que está em destaque, que a frase vai ter sentido. A ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. Então, se eu posso tirar, para que serve? Claro que serve para eu vou dar conceito, eu vou dar exemplo, eu vou dar uma informação a mais. Por isso, trata-se de um termo acessório. O enumerativo. O aposto enumerativo, né? Como o termo já diz, uma enumeração é eu falar uma sequência, né, de coisas. Minhas reivindicações são muitas. Quais que são as minhas reivindicações? Trabalho, saúde, educação, moradia. Então, aqui eu tenho uma enumeração das minhas reivindicações, certo? Mas eu poderia falar, as minhas reivindicações são muitas, ponto. Eu poderia finalizar a frase aí. Portanto, o que vem depois é algo acessório. O aposto especificativo.
prestem atenção que o especificativo, ele não vem com vírgulas. Olha só, observem aqui. O enumerativo, normalmente, ele vem após 2 pontos, o explicativo entre vírgulas. E olha, o especificativo, sem vírgula nenhuma. A digitadora do curso Perfect Body Fitness Total Control é muito distraída. Então, aqui, todo esse termo está especificando o curso. A atriz Gisele Bündchen estreará novo filme de Hollywood. Gisele Bündchen está especificando quem é a atriz, nesse caso, sem vírgula, tá bom? E, por último, nós temos o vocativo. Gente, lá naqueles termos todos da oração, o vocativo é um termo que ele é isolado. Por que ele é isolado? Porque realmente ele fica isolado da frase. Se eu falo, mãe, preciso de sua ajuda. Esse mãe, ele vem isolado da frase, ok? Normalmente é o que a gente chama de como se fosse um chamamento, um imperativo, um pedido de socorro, alguma coisa nesse sentido. Então, ele está isolado da frase. E, para isso, também necessita de ser separado por vírgula. Não se esqueçam. Então, olha só, é um termo isolado que serve para invocar, chamar ou interpelar um ouvinte, ok? Ele pode vir no início, no meio ou no final da frase, certo? E deve ser sempre separado por vírgula. Então, eu posso falar, por exemplo, preciso da sua ajuda, querido. Esse querido no final é um vocativo, né? Então, atentem bem que ele pode vir no início, no meio ou no final, certo? Bom, aqui a gente finaliza, então, o período simples. Só vou voltar aqui nesses exercícios para a gente finalizar. E aí, a gente já passar para período composto, ok? Então, estejam aí atentos. Diga que circunstância expressa os adjuntos adverbiais sublinhados abaixo. Quais são as circunstâncias expressas por esses advérbios? Se é tempo, se é modo, se é lugar. Deixa eu ver se é só esse mesmo exercício que tinha para trás. É isso mesmo. Então, vamos lá. Ó. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse com ferro indica qual circunstância? A letra B, melodias jamais ouvidas. O que é esse jamais? Lembrando, gente, que o adjunto adverbial ele pode ser expresso por uma palavra, por 2, 3, né? Um termo, certo? Com o vendaval, a árvore foi ao chão. Com o vendaval, isso aí é o quê? Né? O braço sempre brincava fora. Sempre fora. 2 advérbios aí. O tão, do tão justas, sobre o sistema de costas e talvez. Então, vamos lá. E aí, gente, enquanto vocês vão tentando responder, quem tiver alguma dúvida desde o início lá sobre sujeito ou predicado, aí hoje nós vamos fazer diferente, nós já vamos tirar aí as dúvidas. Quem tiver dúvida já fala de sujeito até termos acessórios, né, para a gente finalizar aqui essa parte, tá bom? Então, vamos lá. Letra A, instrumento, muito bem. Com ferro, né, é um instrumento utilizado para ferir. E melodias jamais ouvidas, que nunca foram ouvidas. Tempo. Muito bem. Tem algumas gramáticas que trazem o nunca e o jamais, às vezes como de negação. Mas aqui, né, melodias que nunca foram ouvidas, a ideia é mais
Não é que as melodias não ouvidas, não tem como você fazer essa substituição. Então, uma dica é você tentar substituir pelo não, tá? Se der, né? Se for possível, vai ser de negação. Então, melodias nunca ouvidas aqui, então é tempo, tá? Então, vamos lá. Estou esperando a resposta da C. Enquanto isso, eu vou olhar aqui a pergunta da Amanda. Sobre o aposto, é uma regra essa sobre a pontuação que o separa? Sim. Inclusive, é algum sinal de pontuação, algum não, né? Normalmente é vírgula, mas também pode vir travessão, né? Mas o explicativo, ele sempre vem com vírgulas, tá, gente? Inclusive, quando vocês forem estudar regras de uso de vírgula, quando que eu tenho que usar vírgula? Quando tiver um aposto explicativo, sempre. Quando que eu tenho que usar vírgula? Quando eu tiver um vocativo, sempre, ok? E aí também essa questão dos dois pontos, normalmente para o aposto enumerativo, e o especificativo sempre sem vírgula. Emanuel, C, acho que é finalidade. Não, C não é finalidade, Emanuel. A letra D. Sempre tempo e fora lugar. Isso mesmo. Sempre indica tempo, brincava onde, né? Fora dos contornos da janela. Lugar. Certinho. Estou esperando a resposta da C aí ainda. Fora lugar. Isso, Poliana, muito bem. Não, não é Poliana, não. É Pauline. Quem quiser arriscar aí as outras, vamos lá. Letra E, esse tão do tão justas. O vendaval é um fenômeno da natureza. Só que fenômeno da natureza não é uma circunstância. A circunstância é tempo, lugar, modo, negação, afirmação, instrumento, finalidade, assunto, causa, consequência, e aí vai. Dúvida. Isso, causa. Muito bem, Emanuel. A árvore foi ao chão por quê? Por causa do vendaval, né? Com o vendaval Não, não é instrumento. Instrumento, gente, é instrumento mesmo. Se você fala assim, escrevo a lápis, a caneta, é um instrumento que eu uso. Igual quem com ferro fere. O ferro, ele é um instrumento usado para ferir. Ele foi morto à bala. A bala foi um instrumento utilizado para matar. Ok? É instrumento mesmo. E então, não é tempo, com o vendaval. Esse com o vendaval, então, gente, vocês entenderam, né? É devido ao vendaval, por causa do vendaval, a árvore foi ao chão. É uma causa, ok? Aí eu estou aguardando a E e a F. G, o Tanis falou que é dúvida. Muito bem, talvez, possivelmente, sempre é dúvida. E aí, gente, a E e a F, ninguém vai arriscar? Não, a C não é afirmação, tá? A C é causa. Afirmação ó, é sim, certamente, deveras. O povo fala que, né, de vera, né? Fala, de vera.
Divera é uma palavra que não existe, existe deveras. Aí o deveras é um advérbio de afirmação. Letra E, intensidade. Muito bem, Amanda. Não é consequência, é intensidade. Saias tão justas, muito justas, pouco justas, é uma intensidade. Que aí pode ser intensidade para mais ou para menos, né? Menos justas também é um advérbio de intensidade. E aí só falta a F para a gente finalizar. Discutiam sobre o sistema de cotas. Essa preposição sobre já dá uma dica. Tempo não, é intensidade. Tempo é manhã, amanhã, hoje, ontem, de vez em quando, tudo isso é tempo. Não, Guilherme, não é afirmação sobre o sistema de cotas, não é afirmação. Começa com A, mas não é afirmação. Ninguém arrisca? Isso, Amanda, muito bem. Assunto, isso mesmo. Discutiam sobre o quê? Qual era o assunto? Sistema de cotas. Aqui tem, né, então, o gabarito, tá? Então, ó, confere o instrumento. Aí viram que aqui, ó, B, tá tempo ou negação? Pode ser um dos dois. Aqui a causa, sempre tempo, fora lugar, tão intensidade, sobre assunto, talvez dúvida. Ok? Vou deixar aí um tempinho para vocês anotarem. Só enquanto vocês anotam, gente, lembrar que sempre assim, podem ter vários, né, advérbios em uma frase, por exemplo, aqui naquela sala de lugar, foi ao chão, é lugar. Sem contar também que a crase, ela pode mudar, como que eu posso dizer? Mudar a função sintática de um termo. Se eu falo assim, ó, à noite, com crase, ele saiu para passear. Ok? Esse à noite é uma adjunta adverbial de tempo. Agora, se eu digo que a noite estava linda, esse à noite já é um sujeito, tá bom? Então, atentem bem para essa questão, principalmente da crase. Quando há crase, podem desconfiar aí à noite, à tarde, às vezes, à toa, podem desconfiar de um adjunto adverbial, certo? Bom, então, vamos passar para a nossa próxima. Para o nosso próximo tema, então. Ok? Podemos, né, gente? Sem dúvidas aí? Bom, então vamos lá para o nosso período composto. Então, lá no início de sintaxe, eu expliquei para vocês que nós temos o período simples e o período composto, ok? Deixa eu só ouvir aqui, ler, na verdade, né, Amanda, antes da gente iniciar.
Como consigo distinguir o aposto especificativo se ele não tem alguma pontuação que o separa, se entende bem? O especificativo, ele não vai ter nenhum termo que o separa. Uma dica sobre o especificativo, porque normalmente é um nome próprio, é o nome da atriz, nome do ator, nome do projeto, nome de alguma coisa, certo? E aí, usa aquele macete que eu falei para vocês, de eliminar o aposto, reescreva a frase para ver se aquele enunciado ele continua com sentido, tá bom? Se permanecer com sentido, isso indica que tem ali um aposto, ok, Amanda? Então, o especificativo, voltando, ele não vem com sinal de pontuação. E normalmente, não é regra, mas normalmente ele é um nome próprio que está relacionado com aquele termo, ok? Bom, então, seguindo aqui, gente, aí a gente vai deixando as perguntas agora para o final, então, tá bom? Bom, o que é um período composto, então? O período composto é aquele que possui mais de uma oração. Retomando, oração, verbo. Eu conto o número de orações pelo número de verbos, certo? Então, se há apenas uma oração, eu tenho período simples, ou oração absoluta. Se eu tenho 2 verbos ou mais, eu tenho um período composto, certo? Então, se eu digo que ele chegou em casa tarde, só tem um verbo, chegou. Então, é um período simples. Agora, se eu digo que ele chegou em casa e estava embriagado, aí eu tenho 2 verbos, portanto, 2 orações. E aí, o período composto, que é aquele que possui 2 orações ou mais, ele pode ser composto por coordenação ou composto por subordinação. Como que a gente vai separar isso aqui, né? As orações coordenadas são orações que são independentes sintaticamente. Então, a gente já viu que quando falamos de sintaxe, de análise sintática, estamos falando de sujeito, certo? Predicado, objeto direto, indireto e assim vai. Então, quando a gente tem um período composto por coordenação, eu vou ter cada elemento ali, cada parte da oração vai ter seu sujeito, vai ter seu verbo, vai ter seu complemento, certo? Então, se eu digo que eu estava doente, mas não fui ao médico. Eu estava doente, mas não fui ao médico. Eu tenho 2 orações. Mas aí eu posso simplesmente colocar um ponto. Eu estava doente, ponto. Eu não fui ao médico, ponto. Então, uma não precisa da outra para tudo ter sentido. Isso que significa independência sintática. Agora, a subordinação, não. E aí você vai lembrar que quando eu tenho uma coordenação, né, pessoas coordenadas, ali eu tenho pessoas que estão ligadas, né, juntas. E quando eu tenho subordinação, então, uma pessoa ela é subordinada a outra, significa o quê? Que ela está debaixo de uma obediência, certo? Então, é o que nós temos aqui também no período e na gramática. Então, quando eu tenho uma oração subordinada, significa que uma está debaixo da dependência de outra. Ou seja, o período inteiro, ele não vai ter sentido se não tiver tudo. Ok? Então, se eu digo, por exemplo, quando chover, aí a pessoa fica assim, esperando, né? O que vem? Quando chover. Então, o que significa esse quando chover? Então, quando chover, vírgula, vou plantar minhas flores.
Agora sim, agora tudo tem sentido. Então, vocês vão falar, vou plantar minhas flores? Tem sentido. Mas é porque é a oração que a gente chama de principal. Mas o quando chover, ou se eu tirar a conjunção, que é quando, e deixar só o chover, chover, não tem sentido. Essa oração, ela não tem sentido. Então, é o que a gente chama de oração subordinada. Ela está debaixo da dependência de uma outra oração para tudo ter sentido, ok? Então, vamos lá, né? Exemplo. As orações coordenadas, né, são independentes sintaticamente. Não exercem nenhuma função sintática em relação à outra, ok? Cada uma tem a sua função sintática e seus elementos. Observem bem. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Observem bem. Eu, sujeito, lhe, objeto indireto, né? Porque eu li só pode ser objeto indireto. Trouxe para você. Trazer é o verbo transitivo direto e indireto. Trouxe o que a quem, né? E o núcleo do predicado. O que? Objeto direto. Certo? Aí, mas você não o leu. Aí eu tenho mas, que é a conjunção, tenho você, que é o sujeito, o não, que é o adjunto adverbial, gente, isso aqui saiu desformatou, tá? Mas esse adjunto aqui tinha que estar aqui. Então, o não, que é o adjunto adverbial de negação, o, que é o objeto direto, não leu o quê? O livro, e o leu o VTD. Então, observem bem que cada oração possui o seu sujeito, o seu verbo, o seu complemento. Ok? O que eu fiz? Eu juntei tudo num período só para haver coesão, para não haver repetição. Olha, eu substituí livro por o. Eu lhe trouxe o livro, ponto. Você não leu o livro, né? E aí, nessa relação, nessa junção, eu estabeleço uma relação aqui, que é esse mas, que vai me dar uma relação de adversidade, de contraste, de oposição. Uai, se eu trouxe o livro, era para você ter lido, né? E você não o leu. Então, essa é a função da oração coordenada, é simplesmente ligar as duas orações, só ligar, ok? E aí, nessa ligação, nessa relação, eu vou ter alguma circunstância, que é o que vai fazer a minha classificação das orações coordenadas. Bom, elas se dividem em orações coordenadas assindéticas. O que vem a ser isso? Assindéticas, o A, gente, essa partícula é uma partícula negativa. Então, não há síndeto. E síndeto significa conjunção. Bom, o essencial é que para essa matéria vocês já tenham visto conjunção. Então, eu não sei se vocês viram, mas vou abrir aqui um parênteses, que conjunção é também uma classe gramatical invariável, assim como o advérbio. Só que qual que é a função de uma conjunção? Enquanto o advérbio tem a função de modificar o verbo, o adjetivo ou advérbio, a conjunção tem a função de ligar termos, ok? Então, o e, ele liga duas palavras, certo? O mas, ele está ligando duas orações. O ou, liga palavras ou orações, e assim sucessivamente. A conjunção, ela tem a função de ligar termos. E esses termos são principalmente orações, ou seja, verbos, ok? Então, nós temos as conjunções, né? Aditivas, adversativas, e assim vai, subordinativas, causais e mais um tanto, que vocês verão aí um pouco à frente. Bom, então, a sindética não possui síndeto, não tem conjunção. Então, por exemplo, cheguei em casa, lavei roupa, faxinei a casa, descansei. Tudo isso só separado por vírgula. Então, são orações assindéticas, não tem nenhuma conjunção.
Já as coordenadas sindéticas, aí sim eu tenho conjunções, certo? Aí eu cheguei em casa, eu lavei roupa, eu fiz comida e descansei. Lá no final tem a conjunção e, então ela é sindética. E as sindéticas, elas são reconhecidas através das conjunções, que podem ser 5 tipos. Eu tenho 5 tipos de orações coordenadas, sindéticas, ok? Então, 3 com a letra A: aditiva, alternativa, adversativa, e aí eu tenho conclusiva e explicativa, certo? 5 tipos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem só uma coisinha. Tipos de orações coordenadas. Aditiva. A ideia da aditiva é o que o próprio nome indica, né? Adição, acréscimo, soma, certo? E, nem, né? O nem é não e, né? Não só, também, não só, somente, não só, como também. A mais usada aí é o e também o nem aparece um pouco. Olha só, o professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Lembrando que aí tem um verbo implícito, né? Como também fez, elaborou uma extensa prova. Fui à biblioteca e peguei os livros, tá faltando esse. Os livros. Estudo inglês e pratico natação. Então, observem bem que todos esses aí, a ideia é de somar. Eu estou somando atitudes. Elaborou o exercício, elaborou a prova. Eu estou adicionando 2 coisas. Fui à biblioteca, peguei livro, 2 coisas que eu fiz. Estudo inglês, pratico natação, 2 coisas que eu faço. Então, a ideia aqui é sempre de somar, de soma. Essa que é a aditiva. E aí, gente, também, já aproveitando que nós estamos falando sobre orações, a vírgula, ela está presente nas orações coordenadas, ok? A única que não precisa de vírgula é a aditiva. Justamente por isso, eu já estou somando, então eu não preciso de vírgula, ok? Então tem aquela frase célebre, né? Vim, vi, venci, certo? Então, vim, vi e venci. As 2 iniciais são assindéticas, separadas por vírgula, e depois esse e venci, é uma sindética aditiva. Então, não tem por que ter vírgula antes desse e, tá bom? Já está somando. Bom, a adversativa, o cerne da questão toda aí, né? O ponto máximo é o contraste, é oposição. Então, a gente tem mas, contudo, entretanto, porém, a gente usa muito, muito, muito mas, né? Todavia, há outras conjunções, como entretanto, né? Como contudo, todavia, que vocês precisam estar conectados, né? Digamos assim, na questão do sentido que elas possuem, né? Ah, é para decorar todas as conjunções? Não, é para vocês entenderem o sentido que elas estão tendo ali naquele período. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi complexa. Olha, vejam a diferença. O professor, ele não somente elaborou o exercício, mas também uma extensa prova. Então, eu estou adicionando 2 coisas que ele fez. Somei. Aqui, a ideia já é de um contraste. O exercício foi simples, mas, no entanto, todavia, a prova foi complexa. Porque se é como se a gente estivesse esperando uma coisa, ó. O exercício simples, prova simples. Ok? Aí, mas veio uma contradição, veio uma oposição. A prova foi simples, o exercício foi simples, mas a prova foi complexa. Então, a ideia da adversativa é essa.
Fui ao cinema ontem, entretanto, não o vi. Então, provavelmente esperava vê-lo e não o viu. Ela não era uma aluna tão aplicada, contudo, passou no vestibular. Então, mesmo que não fosse aplicada, ela conseguiu ali a sua aprovação. Ok, gente? Então, a ideia dessa adversidade mesmo é de oposição, tá? Então, ele estava doente, mas não foi ao médico. Você espera que a pessoa que esteja doente, que ela vá ao médico. Então, estava doente, não foi ao médico. A ideia aí é de choque, né? De oposição. Vamos para a terceira classificação. Alternativa. A alternativa, gente, ela tem uma ideia de alternância mesmo, né? De uma própria alternativa. Você dá uma alternativa, né, para a pessoa. Só que também pode ser uma ideia de exclusão. E aí isso vai ser importante lá nas regras de concordância nominal. Quando realmente é alternativa e quando que é exclusão. Então, o ou é uma das principais conjunções alternativas, certo? Então, olha, ou o professor elabora o exercício, ou ele desiste de aplicar a prova. Então, ele faz uma coisa ou outra, né? Estou excluindo. Ou você se dedica aos estudos, ou não irá bem na prova, certo? Ora ela ria, ora chorava. Alternância. Quer esteja bem, quer esteja mal, sempre sorri. Quer também é uma conjunção aí alternativa, né? Não é, nesse caso, não é o verbo de querer, ok? Então, aqui a ideia mesmo é de uma alternativa, ok? De uma escolha que a pessoa tem. Então, ou você se comporta, ou você dá licença. Conclusiva. Conclusiva, a ideia, óbvio, é de conclusão, né? Dedução. Deduzindo, está trovejando, logo vai chover. Portanto, assim, logo, por conseguinte, o professor não elaborou a prova, assim não poderá aplicá-la, vou tomar acento, na data planejada. Logo, está muito frio, portanto, porei o casaco de lã. Penso, logo, existo. Lembrando sempre aqui das vírgulas, tá, gente? Sempre. As orações, então, que são coordenadas conclusivas, elas devem ser iniciadas por vírgula. A vírgula sempre vem antes da conjunção. E, portanto, a última, explicativa. A explicativa, ela traduz uma ideia de explicação, ok? Então, é o motivo de alguma coisa acontecer. Nós temos o pois, que é muito utilizado, e, parênteses, o pois, ele só pode ser utilizado no meio da frase, a gente não pode iniciar a frase com pois, a gente inicia com porquê, não com pois. O professor não elaborou a prova porque ficou doente, é o motivo dele não ter elaborado. Não foi ao trabalho, aí falta uma vírgula, pois estava doente, também é o motivo. Seja rápido, pois estou atrasado, ok? Então, aqui, nós temos orações explicativas, certo? Então, aqui já começam aí alguns exercícios para vocês, tá bom? A gente tem aqui alguns minutos, então, já vou abrir para vocês perguntarem, certo? E para vocês tirarem dúvida e também já começarem aí a responder, tá bom? Vou aguardar. Pauline, dê exemplo, por favor. Pauline ou Pauline, exemplo de quê? É o exemplo do aposto aí, que a Amanda falou, ou é exemplo de outra coisa? Me atualiza aí, por favor. Existe uma conjunção que tenha mais de uma função? Sim, existe. Inclusive, tem aí no exercício, essa número 2 aí, ó. A conjunção e está empregada com valor adversativo. Então, gente, pegadinhas da vida. O e, ele é comumente aditivo,
mas ele não é somente aditivo, ok? Então, atentem bem para o sentido. Se está adicionando, se está somando, ou se a ideia é de choque, é de oposição, ok? Então, olha, além do e, que pode ser aditivo e adversativo, vamos lá. O mas, ele pode ser sozinho, ele vai ser adversativo, certo? Então, ele estava doente, mas não foi ao médico. Só que quando ele tiver com o também, ele é aditivo. Por exemplo, não só estuda, mas também trabalha. Esse mas também, ele é uma conjunção aditiva, certo? E por último, eu tenho o pois. Pois, ele pode ser explicativo e pode ser conclusivo. E aí, vocês vão olhar a questão do sentido e também a questão da substituição. Como assim? Olha, ele caiu pois estava, ou ele sofreu um acidente pois estava correndo muito. Porque estava correndo muito, ok? E é uma explicação. Por que ele sofreu acidente? Porque estava correndo. Explicação. Ótimo. Agora, seus pais são autoridade. Deve, pois, obedecê-los. Esse deve, pois, você deve, portanto, obedecer a seus pais. Então, a ideia aí, ela não é de explicação, ela é de conclusão, ok? Então, eu posso trocar, né? Você deve, portanto, obedecê-los. Sempre que o pois estiver assim entre duas vírgulas, você pode desconfiar que ele vai ser conclusivo. Ok, Amanda? E aí, gente, vamos lá. Número 1, temos por unanimidade, letra D. Vamos ver, então, ó. Por definição, oração coordenada que se prende à anterior por conectivo é denominada sindética e classificada pelo nome da conjunção que a encabeça. Sinal alternativo em que aparece uma coordenada sindética explicativa. Explicativa. Vamos lá. Ó. O casaco dele estava remendada, mas estava limpa. É adversativa. Ambos se amavam, contudo não se falavam. Adversativa. Todo mundo trabalhando ou varrendo o chão ou lavando as vidraças. Alternativa. Chora, que lágrimas lavam a dor. Chora, pois, porque lágrimas lavam a dor. Explicativa, e é essa, parabéns para vocês. O time ora atacava, ora defendia. Alternativa. Muito bem. Agora vamos para 2. O E, então, com valor adversativo. Deixou viúva e órfãos miúdos. Então, estou somando, aditiva. Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibir a aguardente. Então, diminuir e aumentar a produção. Estou somando duas ações, aditiva. Tenho visto criaturas que trabalham demais e não progridem. As pessoas, elas trabalham muito. O que a gente espera? Que elas vão progredir, né? Mas elas não progridem. Então, letra C. Essa aí, ela é adversativa. Iniciei pomicultura e avicultura, estou somando. Perdi 2 caboclos e levei um tiro de emboscada, estou somando duas coisas aí, no caso, negativas, né? Então, letra C. Muito bem. Agora, vamos aí para 3 e para 4. A 3 aí quer saber. Ele esteve na festa, sabe, pois, o que lá aconteceu. Esse pois, a ideia é de quê? Adição, conclusão, explicação, alternância ou adversidade. E a 4, podemos falar qualquer coisa.
2 pontos. Estou absolutamente calmo. Qual conjunção que eu poderia colocar no lugar de 2 pontos? E, portanto, logo ou pois. Vocês estão colocando aqui a C e a 3, gente? Não é a C, tem pegadinha nessa aí. Olhem o sentido da oração. Muito bem. Não, Juan está falando a 4, né? A 3 não é C. Gente, ó, atentem bem. Nem a D, Marcos. Olha, como eu estava explicando, quando a Amanda perguntou se uma conjunção ela pode ter mais de uma classificação, eu disse que o e, o mas e o pois. Presta atenção. O pois, ele pode ter ideia de explicação ou pode ter uma ideia de conclusão. E ela é conclusiva, essa conjunção, se ela vem entre vírgulas, eu posso substituir por portanto. Ele esteve na festa, portanto, ele sabe o que aconteceu. A ideia é de conclusão, não é explicação, é a letra B, na número 3. Agora, número 4, vocês estão certos. Podemos falar qualquer coisa, pois estou absolutamente calmo, né? É uma explicação, certo? Próximas. 5 e 6. Vamos lá. Estamos só voltando aqui, gente. Ó. 3, letra B, conclusão. 4, letra D, pois. Três b 4D, é isso mesmo. O pessoal está falando que a 5 é B. Vamos ver se é B mesmo ou D. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, a 6
tá, deu aí por unanimidade a C. Vamos ver a 5, então, gente, presta atenção. Mário estudou muito e foi reprovado. Qual ideia que a gente tem entre essas duas orações? E na verdade, essas duas ações, né? A relação que a gente tem entre estudar muito e ser reprovado é uma ideia de oposição. A gente espera que a pessoa que estude muito, que ela seja aprovada. Então, a ideia do E aí é a ideia de adversidade, ok? Então, reprovado, então, é uma ideia de adversidade, ok? Mário estudou muito, certo? Aí, ele foi aprovado, certo? O E, gente, ele traduz aí uma ideia de adição, ok? O E, ele não é utilizado como conclusivo, tá bom? Eu até entendo que poderia, Mário estudou muito, logo foi aprovado, né? Ele foi aprovado pelo seu estudo, né? Seria uma dedução. Mas o E, ele só pode ser ou aditivo ou adversativo, certo? Então, portanto, letra B. A 6, Maria assistiu à aula, porém passou mal. Porém, só pode ser substituído por mas, né? Logo e, portanto, são conclusivas, e o pois pode ser ou conclusivo ou explicativo, certo? Agora, as duas últimas aí. 7 e 8. Sete, vocês vão ter que colocar uma conjunção em cada uma, depois me falar qual que é a sequência. E a 8 já é mais simples, só colocar a classificação. Vamos aguardar, então, ver o que vocês vão falar aí dessas 7. Emanuel, Juan, Marcos, Renan, todo mundo achando que é a letra B. Daniele também. Michele. E a 8, vocês estão achando que é a letra A. Miller acha que a 7 é a D. Ok, vamos lá então. Ó, correu demais. Correu demais, caiu. Aí eu tenho uma ideia de conclusão, né? Então, por isso, logo, portanto, caiu, ok? Então, a gente tem aí a B ou a C, que pode se encaixar. Dormiu mal. Ele dormiu mal porque os sonhos não os deixaram em paz, né? Ou ele dormiu mal, porém os sonhos. E aí, qual que é a ideia que nós temos aí? É uma ideia de explicação, não é? Por que ele dormiu mal?
porque os sonhos não o deixaram em paz. A matéria perece, acaba. Oposição, contraste, a alma é imortal, né? Mas, lê o livro, portanto, conclusão, é capaz de descrever as personagens. Guarde seus pertences, pois, porque ou que podem servir mais tarde. Ideia de explicação. Portanto, acertou quem falou letra B, certo? E a 8, penso, logo existo, só pode ser conclusiva, né, gente? Ideia de conclusão. Então, aqui nós temos o gabarito. E aí, quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode falar. Eu acho que está bem tranquilo, né, gente? Essa matéria, bem simples. O período composto por subordinação, que é um pouco mais extenso e mais complicado, tem mais classificações, mas coordenação eu acho que é bem simples, né? Mas, se tiver alguma dúvida, não fiquem com ela para vocês. Falem. Ok, gente? Nenhuma dúvida? Obrigada, Sirlene, Michele. Então, gente, aí nós temos ainda alguns minutos, mas são poucos, né? E aí eu não vou iniciar agora o novo conteúdo que é oração subordinada, porque é um conteúdo mais extenso e a gente precisa do tempo inteiro, tá bom? Então, vou deixar vocês descansarem para na próxima semana a gente pegar pesado com as orações subordinadas, ok? Façam atividades enquanto isso, tá? Treinem bastante, análise sintática principalmente, tá bom? Que sempre cai. E não deixem aí de fazer os exercícios, de ler material, no tempo que vocês estiverem aí, claro, dentro da disponibilidade de cada um. E se surgir alguma dúvida também, eu fico acompanhando lá o grupo, parece que vocês estão mais dúvidas em questões aí legais, mas se tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado também, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, bom descanso, fiquem com Deus, até a próxima semana. Na próxima semana, eu acredito que já seja a aula normal, na quinta-feira, às 7 horas, tá? Hoje é porque o Tenente Willer não pôde, pediu para eu dar aula, só que eu já tinha aula agendada para 7 horas, então não foi possível dar aula 7 horas para vocês. Mas semana que vem, acredito que seja o horário normal, tá bom? Boa noite, então.